Olá, meu nome é Martins Laurano e no vídeo de hoje eu vou demonstrar na prática como fazer o deploy do Apache NiFi utilizando o Docker e também demonstrar na prática a criação de um Dataflow utilizando o Apache NiFi. Antes de começar, eu queria deixar claro que o intuito desse vídeo não é explicar a fundo cada um dos processos e cada uma das ferramentas que eu vou utilizar, mas sim demonstrar a utilização delas em si, não focando muito no porquê eu estou fazendo as coisas e só demonstrando um pouco por cima aquilo que a ferramenta é capaz de oferecer pra gente. Basicamente, o Dataflow que eu vou criar vai ser para simular o envio de um formulário por um usuário em algum site, o processamento de todos esses dados dentro do Apache NiFi, passando por alguns processos de transformações de dados, passando por um processo de inserção desses dados dentro de um banco de dados SQL utilizando o MySQL e também um sistema de mensageria que vai retornar uma resposta tanto para o usuário que efetuou o cadastro quanto para o administrador do sistema. As ferramentas que eu vou utilizar para esse projeto são o Postman, que vai fazer as requisições HTTP para o meu NiFi, e também ver a resposta que eu vou ter desse meu Dataflow. Tanto o Apache NiFi quanto o banco de dados MySQL vão estar rodando numa network dentro do meu Docker e todas as demais configurações vão ser feitas utilizando os processors e os controller services dentro do próprio NiFi. Então a primeira coisa que eu quero fazer é criar um Docker Compose do meu Apache NiFi. Vou explicar um pouco das configurações que eu vou utilizar para esse projeto em específico e também dar um pouco de ideia do que seria possível fazer num caso de um ambiente de produção. E eu vou subir esse Docker Compose e mostrar um pouquinho da interface e a gente vai caminhando para o resto do projeto. Então eu estou utilizando aqui o Visual Code para fazer o Docker Compose. E então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o arquivo de Docker Compose para o nosso NiFi. Eu não vou entrar muito a fundo na sintaxe em si do Docker Compose, mas eu vou só passar um pouco por cima das configurações que eu vou utilizar para esse deploy em específico, só explicando um pouco de para que serve cada uma delas. Primeiro nós especificamos a versão do Docker Compose que nós vamos utilizar e logo depois vamos descrever os serviços que a gente vai utilizar. No caso, nesse primeiro Docker Compose que eu estou fazendo, eu vou simplesmente fazer a execução da imagem do NiFi. Então, o primeiro serviço é um NiFi. O nome do container, onde ele vai estar localizado, eu vou chamar de NiFi Container. A imagem que eu vou utilizar é a Apache NiFi Latest, que seria a imagem oficial do NiFi, que está disponível no Docker Hub, na versão Latest, né, que é a última versão disponível. Na configuração de portas, eu assimilo portas do container onde eu vou rodar a minha aplicação com as portas da máquina onde eu estou realmente rodando o meu Docker. No caso, a primeira porta que eu vou assimilar é a 8443, que é onde a gente vai conseguir acessar a interface gráfica do NiFi. E a segunda porta que eu vou assimilar é a porta 9998, tanto a porta do container quanto a porta da minha máquina. E é por essa porta que a gente vai fazer e ouvir, né, as requisições HTTP para o Dataflow do NiFi. A próxima configuração é a de variáveis de ambiente, né, a environment, e por ela, assim como está especificado na documentação da imagem do Apache NiFi, ele pede para a gente especificar, num caso de utilização por um usuário único, né, num caso de teste aqui, para a gente setar aqui as variáveis de ambiente para usuário e senha. Então, para isso, a gente vai colocar aqui o Single User Credentials Username, que eu vou colocar como admin, e a senha Single User Credentials, só que password. No caso, ele tem alguns pré-requisitos para
segurança da senha. Então ele não aceita qualquer senha, então previamente eu já deixei criado uma senha que eu sei que vai funcionar, né, contendo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. E por último, essa é uma configuração um pouco mais avançada para quem está começando ou tem uma noção muito básica do Docker, mas essa configuração de volumes eu vou, de uma certa forma, assimilar um diretório do container para um diretório da minha máquina. Ou seja, eu vou, pela minha máquina, por um diretório que eu vou especificar agora, eu vou ter acesso aos arquivos que estão dentro do meu container. Isso pode ser utilizado tanto para persistência de dados quanto para compartilhação de arquivos. Tem uma série de coisas que a gente pode utilizar com os volumes, mas para esse caso vai ser porque mais para frente, para a conexão do NiFi com o banco de dados, eu vou precisar de alguns drivers e eu vou baixar esses drivers e deixar dentro do meu diretório na minha máquina e vou assimilar com um diretório dentro do meu container para que o NiFi possa utilizar esses drivers também lá dentro. Então, no caso, eu não tenho o diretório criado ainda, então eu vou criar ele como NiFi container volume. Então eu vou copiar o caminho dele. Precisa ser o caminho absoluto para que funcione da maneira correta. Então eu vou aqui. Como o próprio VS Code já faz o autocomplete para a gente, ele já explica. O primeiro parâmetro é o diretório na minha máquina, né, ou no host, e 2 pontos, e depois o diretório dentro do container. Então, como eu copiei o caminho, esse é o diretório dentro da minha máquina, e eu vou assimilar ele, assim como eu já deixei a colinha aqui também, a esse diretório dentro do container. Por padrão, na criação do container com a imagem padrão, esse diretório drivers no final de NiFi current não existe, mas durante a execução do Docker Compose ele automaticamente é criado. Então o Docker Compose está pronto, o Docker já está rodando em segundo plano na minha máquina, então tudo que a gente precisa fazer é entrar no diretório onde está o nosso Docker Compose. Eu posso executar aqui só o comando docker para ver se o Docker está realmente em execução. Ele deu aqui a lista de comandos, então está tudo certo. Então, docker compose up com a flag D para executar em modo detached e não ficar ocupando o meu terminal. Teoricamente, já está tudo rodando, a gente pode dar um docker ps para conferir as imagens que estão ativas no momento. Então, Apache NiFi latest já está em execução. Como a gente criou aquele volume só para a gente ter certeza de que ele foi criado, a gente pode executar aqui um comando de bash dentro desse container para a gente ter noção e conferir se o diretório de drivers está realmente lá dentro. Então, docker exec com a flag it, que é para executar em modo interativo, NiFi container, que é o nome do container que eu estou utilizando, e o comando é o comando bash. Então, deu ali certo, a gente está dentro do diretório opt NiFi current. Então, se a gente der um ls agora, a gente vê ali já até marcado em verde que a gente tem a pasta drivers criadas. Lógico, ele não vai ter nada aqui dentro, mas já deu para a gente ter noção de que está tudo funcionando. Então, para a gente ver se funcionou, agora também eu vou abrir o navegador e entrar no localhost, na porta 8443, NiFi. Ele reclama aqui por causa do HTTPS, mas isso não vai fazer diferença agora. Então, o usuário admin, e aí a senha é aquela que a gente especificou na criação. Tudo certo, rodando, e essa é a interface do NiFi. Então, o deploy do Apache NiFi deu certo utilizando o Docker Compose, e só para a gente fazer um teste rápido, só para conhecer basicamente como funciona a ferramenta, eu vou criar uma espécie de servidor web que simplesmente recebe uma requisição HTTP e responde ela com o mesmo conteúdo, só para a gente ver se realmente está sendo possível fazer essa comunicação com o mundo externo pela porta que a gente indicou, que é a 9998. Para isso eu vou adicionar
um processador que um handle HTTP request, ele vai receber as minhas requisições HTTP. Eu vou simplesmente marcar aqui com o nome de recebe a cada 5 segundos e ele vai ouvir na porta 9998. Eu não vou explicar cada um desses parâmetros, até porque esse não é o intuito do vídeo. É possível achar bastante conteúdo completo sobre isso. Mas basicamente nós temos os processadores, nós temos algumas configurações, agendamentos, propriedades, diversas propriedades e também uma aba para comentários. Então, só para exemplificar, recebe requisição HTTP. Aqui ele pede um context map para o meu HTTP, que seria algo que vai pegar para mim essa requisição e deixar disponível para o meu processador. Isso eu tenho que fazer de forma externa. Então, eu posso vir aqui em Configure, Controller Services, e aqui eu vou adicionar um Controller Service que vai cuidar para mim da administração dessas requisições HTTP. Eu posso digitar aqui na busca por HTTP e eu vou utilizar o Standard HTTP Context Map. Na configuração eu vou chamar ele de servidor. Essas opções de autocomplete para o nome que aparecem aqui embaixo é por causa de alguns testes que eu já fiz antes do vídeo. Nas propriedades ele vai só pedir aqui algumas coisas que para a gente não vai ter importância agora. E eu posso também colocar um comentário qualquer só para exemplificar. E agora, nesse ícone de raio, a gente vem e ativa o nosso Controller Service. Tudo certo? Ele aqui no canto esquerdo, onde está meu mouse, ele não reclamou nada, então eu posso fechar isso, entrar aqui de novo e no meu HTTP Context Map eu posso vir e selecionar por nome o servidor que eu acabei de criar. Aqui ele está reclamando ainda porque a gente não conectou esse processador a nada, então ele simplesmente está aqui flutuando sem nada para fazer. Então a gente vai criar mais um processador. Dessa vez um handle HTTP response, ele vai cuidar da resposta para essa requisição HTTP. Vamos chamar ele de responde. Aqui eu posso selecionar para ele automaticamente terminar em caso de falha ou sucesso. Como eu não vou conectar ele a mais nada, eu posso clicar nos dois aqui. Também o agendamento para cada 5 segundos. Aqui a gente coloca o status, né, o código do status HTTP que ele vai retornar, no caso um código de sucesso, né, o código 200. E o context map a gente também seleciona o nosso servidor. Mas, como eles não estão ligados entre si, de uma forma muito intuitiva eu posso simplesmente pegar esse símbolo de flecha e arrastar de um processador para outro e escolher qual o tipo de relação que eles vão ter. Nesse caso, se houver sucesso na entrada da requisição, ele vai mandar adiante o flow file, que é uma camada de abstração que o NiFi cria para os dados que estão entrando. E a gente pode ver que o símbolo aqui de warning já saiu e ele está simplesmente pausado. Para fazer um teste rápido, eu vou só atualizar aqui e eu vou startar esse serviço. Eu vou agora utilizar o Postman para fazer uma requisição no meu localhost, na porta 9998, com o texto teste. Se tudo estiver certo dentro do NiFi, a gente vai receber aqui na área de response esse mesmo conteúdo, porque por padrão, esses dois processadores simplesmente passam adiante o conteúdo do flow file. Então a gente faz a requisição para essa porta 9998 e a gente vê aqui embaixo que o texto teste foi recebido de volta. Então, o nosso NiFi está funcionando. Se a gente der um refresh, a gente vê aqui que ele dá aqui algumas estatísticas dos últimos 5 minutos. E seria possível também pausar esse processador e abrir essa conexão e ver quais os flow files que estão na fila, por quanto tempo eles estão na fila, de onde eles vieram, para onde eles estão indo, quais os atributos e características daquele flow file. Mas eu não vou entrar muito nisso porque, como eu disse, o foco não é explicar a fundo a ferramenta em si, mas sim dar uma noção daquilo que é possível fazer com ela. Então eu posso pausar aqui e eu vou excluir esse projeto e vou simplesmente fechar para dar continuidade àquilo que a gente vai fazer agora para o projeto. O próximo passo seria criar também um Docker Compose
para o serviço de MySQL que eu vou criar como banco de dados para esse projeto que a gente está desenvolvendo. Para isso, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro, só para a gente fazer alguns testes e ver como que isso vai funcionar. Então, eu vou criar aqui mais um Docker Compose dentro dessa pasta nova e eu vou também alterar o diretório aqui. Bom, então, assim como a gente criou o Docker Compose do NiFi, a gente vai criar o Docker Compose agora do MySQL. Então, a gente especifica a versão do Docker Compose, no caso eu vou utilizar a 3, depois nós vamos especificar os nossos serviços. No caso eu vou chamar de DB, né, Database. O container name eu vou chamar de MySQL Container. A imagem que eu vou utilizar é a MySQL. As portas que eu vou assimilar para fazer essa comunicação vai ser a 3306. Esses comandos que eu vou colocar agora são simplesmente algumas características que a própria imagem oficial do MySQL no Docker Hub fala para a gente colocar para que todo o sistema de autenticação funcione da maneira correta. O porquê exatamente de cada uma delas eu não vou cobrir aqui porque tudo isso está disponível na própria documentação. Mas o próximo seria o command, que é nada mais nada menos do que um comando que o container vai executar assim que for levantado. No caso é o default. Eu vou até copiar aqui porque é um comando bem longo e se tiver qualquer caractere errado ele não vai funcionar. Seria o Default Authentication Plugin MySQL Native Password. Essa opção de Restart é para caso haja alguma falha ou queda, ele sempre restartar o container. Nas variáveis de ambiente, environment, eu vou criar a MySQL root password, que é a senha que a gente vai utilizar para acessar esse banco de dados MySQL com o usuário root. No caso, eu vou colocar a senha test.NiFi, algo bem simples. E assim como a gente fez no Docker Compose do NiFi, eu vou assimilar um diretório da minha máquina com um diretório do container do MySQL para que seja possível persistir os dados que a gente vai gravar no banco de dados. Então, para isso, eu vou criar mais um diretório aqui. Ele vai se chamar MySQL Container Volume. E dentro dele também eu vou copiar o caminho absoluto. Eu vou identificar ele como o primeiro, que é o host path. E dentro do container eu vou utilizar o diretório var lib mysql. Esse é o diretório do container onde o banco de dados vai salvar tudo aquilo que eu inseri, né? Todas as tabelas, todas as bases de dados que eu criar. E ele vai assimilar com esse diretório do meu computador para que seja possível, assim que esse container for desativado, para ele não perder esses dados e persistir eles, sendo salvos assim dentro desse diretório. Lógico, esse é um ambiente de teste, então não há problema em fazer isso, mas um ambiente de produção, isso não seria com toda certeza um diretório local, seria talvez algo em nuvem, talvez em algum servidor da própria empresa. Isso para cada caso acaba variando. Teoricamente o Docker Compose aqui ele já está funcionando, então vamos dar um up nele, Docker Compose up, também com a flag "-d" para não ocupar o meu terminal, e teoricamente deu certo. Com o Docker PS a gente vai ver aqui que a gente tem o NiFi rodando e o MySQL rodando também. Aqui no canto direito a gente consegue ver o nome atribuído a cada um desses containers. Então, para a gente fazer o nosso projeto, a gente vai precisar de uma base de dados com uma tabela com algumas informações. No caso, eu vou simular um cadastro fictício, né, de uma pessoa, passando nome, idade, altura e peso. Simplesmente isso. Para não precisar fazer isso tudo dentro do meu terminal, eu vou criar um script SQL e vou executar esse script SQL dentro do meu container. Então eu vou voltar para o VS Studio e vou criar um script.sql. Esse script nada mais vai ser do que algumas instruções
em SQL, em linguagem SQL, para que seja criada a base de dados, para que seja criada a tabela, já com as colunas, com os data types já especificados, e já vou inserir um registro só para a gente ter uma noção se tudo está correto. A primeira coisa que a gente vai fazer é create database if not exists, ou seja, cria uma base de dados se ela não existir, chamada cadastros. Use cadastros, ou seja, após criar para a gente utilizar, né, a base de dados que a gente acabou de criar, create table para criar uma tabela dentro dessa base de dados chamada pessoas, e dentro dela eu vou ter os campos nome, que pode ser um varchar de até 100, porque como esses dados vão ser gerados aleatoriamente, ele vai gerar um nome completo com nome e sobrenome, então pode ser que utilize vários caracteres. O segundo vai ser idade, que vai ser um varchar de 2, né, porque eu vou transformar tudo em string e eu sei que não vai ter mais do que 2 caracteres a idade, porque nesse caso em específico eu vou ter controle sobre isso. Nós vamos ter a altura em centímetros, que pode ser um varchar de 3, porque vai estar em centímetros, né? E por último, o peso em quilos, que também vai ser um varchar de 3 caracteres. E aí eu já vou insertar nessa tabela alguns dados. No caso, vai ser o meu nome, a minha idade, a minha altura em centímetros e o meu peso em quilos. Então, teoricamente está tudo certo. A gente vai utilizar agora o terminal para executar esse script SQL dentro do nosso container de MySQL. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando getContent do script SQL, ou seja, o terminal vai trazer para dentro desse meu comando todas aquelas expressões, né, SQL que eu deixei dentro do arquivo, e aqui a gente vai colocar o comando do Docker, que seria docker exec com a flag i no MySQL container, um comando do tipo MySQL, utilizando o usuário root e a senha teste NiFi. Teoricamente deu tudo certo, a única mensagem que ele deu aqui é para a gente tomar cuidado, porque colocar o usuário e a senha específica assim numa linha de comando não é algo muito seguro, mas de qualquer forma isso é só um ambiente de teste. Então agora a gente pode vir no modo interativo e executar um comando de bin bash dentro desse nosso container e ver se esses dados realmente foram gravados dentro da nossa base de dados. Então docker exec -it MySQL container, um comando do tipo bin bash. Beleza, estamos dentro do container, então agora MySQL, no usuário root com a senha teste NiFi. Vamos dar um show databases para a gente ver o que tem. A gente tem ali a base de dados cadastro. Então, use cadastros. E agora vamos ver. Select everything from pessoas. E tá lá, Martins Laurano, 23 anos, 178 centímetros, 100 quilos. A gente pode sair agora desse modo interativo, limpar isso, e só para a gente conferir se esses dados estão sendo realmente persistidos, a gente vai encerrar e apagar esse container de MySQL e subir ele novamente só para ter certeza de que esses dados estão lá. Então docker stop MySQL container, docker rm para remover isso que a gente acabou de criar. Então a gente não tem mais o nosso container de SQL rodando. Então a gente vai dar mais uma vez o docker compose up no modo detach, startou, e a gente vai repetir o nosso comando de bin bash e vamos conferir se foi realmente persistido aquele dado. Então
Só por aqui a gente já consegue ver que foi realmente efetuado, né? Foi feita a persistência de dados. Mas, só por desencargo de consciência, realmente os nossos dados estão aqui. Agora que a gente já viu que ambos os Docker Compose estão funcionando, a gente vai transformar esses dois arquivos num único Docker Compose. Sendo assim, a gente não vai precisar ficar abrindo vários terminais, fazendo várias execuções, e a gente vai conseguir de uma forma muito mais prática, com apenas um comando, já subir os nossos containers. Isso é muito importante porque quando a gente utiliza o mesmo Docker Compose para vários containers, o Docker automaticamente cria uma network interna do próprio Docker com todos esses containers dentro dessa network específica. E isso possibilita a comunicação entre os containers. E é exatamente isso que a gente precisa para fazer funcionar a comunicação entre o NiFi e o MySQL. Mas antes disso, como eu disse no começo, eu vou ter que baixar os drivers e colocar dentro do container do NiFi, utilizando aquele volume que a gente criou, para que seja possível criar um controller service que vai comunicar o NiFi com o MySQL. Para isso, basta a gente digitar aqui JDBC, né, que é o driver que eu vou utilizar, MySQL Connector Download. O primeiro link já é o do site do próprio MySQL, e no caso eu vou utilizar a versão 8.23, Platform Independent, e eu vou baixar. Pode ser o tar ou o zip, né? Ambos são arquivos comprimidos. E eu vou pegar então na minha pasta de downloads, copiar e colar isso dentro do meu NiFi container. E aqui dentro eu posso extrair para uma pasta os arquivos para esse com os drivers, né, as informações dos arquivos que a gente vai precisar para que seja possível fazer a conexão. Eu vou simplificar, já que a gente vai ter que mais para frente usar isso aqui como um endereço, né, para o NiFi reconhecer esse driver. Eu vou facilitar um pouco o nome desse diretório. Então agora, para que tudo funcione da forma correta, a gente vai parar tudo que a gente tem no nosso sistema até agora e começar do zero com um novo Docker Compose, com todos os containers que a gente precisar dentro do mesmo Docker Compose. Então vamos ver o que está em execução. No caso é o MySQL e o NiFi. Então a gente pode parar o NiFi container. A gente pode remover agora também esse container. A gente pode parar o MySQL container e também removê-lo. Então agora, se a gente der um docker ps, a gente vê que não tem nada ativo, e no docker ps -a, para mostrar tudo que a gente já teve, a única coisa que eu tenho aqui é um minikube, mas não vem ao caso agora. Então o nosso sistema está limpo para começar novamente. Vamos voltar um diretório para trás aqui, onde a gente estava localizado. E agora a gente vai criar um Docker Compose único para subir o nosso sistema com apenas um comando. Para isso, uma vez que a gente já tem, né, os dois Docker Composes, o que a gente pode fazer é simplesmente adicionar nessa lista um novo serviço para que seja executado. No caso, a gente já tem aqui a descrição. Então a gente pode simplesmente adicionar aqui. Ou seja, assim que a gente executar esse Docker Compose, ele vai vir executar o container de NiFi e depois, em seguida, executar o container de MySQL com todas aquelas configurações que a gente já viu no Docker Compose individual de cada um desses containers. Sendo assim, agora basta a gente vir no terminal e dar um Docker Compose up com a flag D para não ocupar o nosso terminal. E ambos os containers serão criados. Só para a gente conferir se os drivers estão realmente dentro do nosso NiFi, a gente vai realizar aquele comando de bash dentro do NiFi container. A gente já está no NiFi current, a gente tem ali, né, os nossos drivers. Opa! A gente tem aqui dentro a nossa pasta. Então, só para conferir, entrando nela, a gente tem aqui todos os documentos que a gente precisa, né, todos os arquivos que a gente precisa para utilização do driver de conexão. Então a gente pode sair aqui e limpar o nosso terminal.
Para que a gente possa testar depois esse sistema de uma forma mais ágil, eu vou criar um script em Python para gerar pessoas aleatórias com nomes aleatórios, com todas as informações de forma aleatória e automaticamente já criar para a gente um JSON formatado, que é o que a gente vai utilizar para fazer a requisição HTTP para o nosso flow do NiFi. Então, essa parte eu não vou explicar exatamente tudo que eu estou fazendo, porque é um simples script de Python e não é exatamente o foco desse vídeo, então essa parte do vídeo vai ser acelerada. Bom, o script está criado. Só falando um pouco o que ele faz, eu fiz aqui as importações, né, da library de JSON e de random. Criei aqui uma lista de nomes e sobrenomes aleatórios baseado em algumas coisas que eu vi pela internet mesmo, só para ser possível gerar esses nomes. Criei a classe do tipo pessoa e atribuí a ela os valores de nome, idade, altura e peso. E criei para essa classe do tipo pessoa uma função que vai simplesmente gerar um JSON já formatado, com os nomes que eu utilizei já na criação da tabela dentro do MySQL. E aqui, no código em si, eu simplesmente criei a variável pessoa, atribuindo a ela um objeto, né, do tipo pessoa, e aqui, em formato já de string, o JSON que a gente precisa, e com with open eu crio um arquivo chamado pessoa.json.json e insiro nele já formatado todas as informações que a gente precisa. Então, se a gente rodar aqui agora, ele dá como completo. A gente abre o pessoa JSON, então ele gerou essa pessoa aleatória, né? Yasmin Lopes, 20 anos, 171 centímetros, 71 quilos. Se eu vier aqui, gerar de novo, ele já cria outra pessoa. Então são essas as informações que a gente vai utilizar para fazer a inserção dentro do nosso flow do NiFi. Aqui a gente já viu que está tudo rodando, né, da forma certa, o NiFi está rodando e o MySQL está rodando, os dados foram persistidos e os drivers estão dentro do container do NiFi. Então agora a gente pode abrir o navegador mais uma vez. Então a gente vai entrar mais uma vez no NiFi. Então a gente pode entrar aqui, admin, e a senha é aquela que a gente estabeleceu no nosso Docker Compose. E, muito bem, a gente está dentro da interface do NiFi. Nos outros vídeos eu já expliquei um pouco sobre como o NiFi funciona, quando utilizar ele, alguns dos componentes, né, algumas das ideias base para utilizar o NiFi, então eu não vou focar muito nisso, vou focar mais no que eu estou fazendo, mostrar algumas configurações e dar alguns exemplos da utilização prática dessa ferramenta. Assim como a gente já viu com o exemplo que eu fiz aqui no começo do vídeo, a gente precisa criar alguns handlers, né, para que a gente possa receber algumas requisições HTTP, para que a gente possa se comunicar com serviços externos. Então, como ponto de partida, eu já vou criar o controller service responsável por receber as requisições HTTP, assim como o controller service responsável por fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, para isso, só por utilização e demonstração dos recursos, eu vou criar um process group chamado projeto NiFi. Ou seja, eu poderia criar vários desses, cada um contendo o seu próprio flow, conectar eles. Então, o NiFi possibilita a gente criar data flows extremamente complexos sem perder organização e performance por causa disso. Então, 2 cliques, entrei no meu process group. Então, botão direito, configure controller services. O primeiro que eu vou criar é igual o do começo do vídeo, que é um handler para nossas requisições HTTP. Standard HTTP Context Map. As configurações dele, eu vou só alterar os nomes, vou chamar de servidor. As propriedades a gente não precisa alterar nada nesse caso, mas vale a pena, né, dar uma olhada em cada um dos atributos, sempre passando o mouse aqui em cima, ele explica detalhadamente o que aquele atributo significa. E nos comentários, só para ir mantendo a organização, a gente vai inserindo alguns comentários para ficar fácil da gente entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. Muito bem, não reclamou nada aqui, então a gente pode dar um enable, né? Vamos ativar esse controller service. Tudo certo,
nenhum problema, a gente pode fechar. Bom, eu já vou criar também, né, na verdade, o handler para a gente conseguir fazer a conexão com o banco de dados. Para isso, eu vou utilizar dbcp connection pool. Ele providencia uma conexão com uma base de dados. Então, vamos utilizar ele. Ele está reclamando aqui, né, que a gente tem que colocar alguns parâmetros, então vamos configurar ele. Vamos chamar ele de conexão com database. E nas propriedades, agora sim, a gente vai colocar algumas coisas um pouco mais complexas. O primeiro parâmetro que a gente precisa é a URL de conexão, ou seja, um endereço no qual a gente vai buscar a conexão. No caso, assim como a gente utiliza um HTTP para entrar no site, né, http é o endereço do site, a gente vai utilizar aqui também o protocolo e o endereço onde está localizado o nosso container e a nossa base de dados. Nisso, a minha URL de conexão, o protocolo que eu vou utilizar é o JDBC MySQL, e agora, como eu disse, por ter feito um único Docker Compose com os nossos containers, o próprio Docker se encarregou de criar uma network específica para todos esses containers. Ou seja, eu não mais preciso agora do endereço IP de cada um desses containers. Eu posso me referir, quando estiver exemplificando, né, colocando o caminho desses containers, eu não preciso mais utilizar o IP, eu posso me referenciar por eles apenas utilizando o nome, justamente por estarem dentro de uma mesma network. Para isso, então, eu vou colocar aqui MySQL Container, que é o nome do container onde está localizado, né, na porta 3306, que é a porta que a gente assimilou na criação, né, durante o Docker Compose. E aqui eu posso colocar mais uma barra e já estabelecer qual a base de dados que eu quero que ele utilize por padrão. Então, só para repetir, JDBC:/MySQL é o protocolo que eu vou utilizar. MySQL Container é o nome do container que está localizado dentro da mesma rede interna do Docker em que o meu NiFi está localizado, na porta 3306, que foi a porta que eu assimilei, por padrão utilizando já a base de dados cadastro. O próximo parâmetro é o Database Driver Class Name, que é o nome da classe do driver que eu vou utilizar para fazer essa conexão. Nesse caso, é o com.mysql.jdbc.driver. A gente tem aqui, por exemplo, agora a localização desses drivers, que nada mais é do que aquele caminho onde a gente colocou os drivers dentro do nosso container. Então é só colocar o caminho, né? O caminho que está dentro do nosso container, que é o opt NiFi current drivers. E aí eu preciso adicionar esse caminho aqui no final, porque é dentro dessa pasta, MySQL 8.0.23, que estão localizados os arquivos que a gente vai precisar para tudo isso. O usuário da base de dados é o usuário root e a senha é o teste NiFi, que também foi o que a gente estabeleceu no Docker Compose. O NiFi automaticamente percebe, né, que esse é um valor sensível, então ele deixa apagado. E aqui a gente tem uma série de outros parâmetros que a gente não vai precisar mexer agora, porque para um ambiente de teste, do jeito que está aqui, já é mais do que suficiente para a gente conseguir executar esse projeto. Mas a gente poderia aqui colocar, especificar o tempo máximo de espera, o tempo máximo de conexões, uma série de propriedades aqui. Então, como comentário, conexão com base de dados. Muito bem, ele não reclamou mais nada aqui, então a gente pode dar um enable. Tudo certo, nenhum problema aqui. Então agora a gente pode partir para a criação do flow em si. A primeira coisa que a gente vai precisar criar aqui é uma forma de receber os nossos cadastros. E a gente vai fazer isso por uma requisição HTTP do tipo POST, utilizando o Postman, que vai enviar um JSON para a gente. Então, como vai ser uma requisição HTTP, a gente vai criar um handle HTTP request. Então, a gente pode chamar ele de recebe cadastro. Ele vai ser executado, por exemplo, nesse caso que a gente não tem um volume grande a cada 5 segundos. Se existe um volume muito grande, se existe uma limitação de processamento da máquina, do servidor onde o NiFi está sendo executado, esses são parâmetros que a gente tem que tomar cuidado na hora de configurar. Ele vai ouvir na porta 9998 e o context map que a gente vai utilizar é o servidor que a gente criou. Aqui também a gente tem uma série de outros
parâmetros que para esse teste, para esse projeto a gente não vai precisar, mas ele te dá a opção de permitir requisições get, requisições post, put, delete, head e uma série de outros métodos que a gente pode configurar de acordo com a demanda do nosso sistema. Então, requisições. Assim como a gente viu, né, ele reclama que ele não está indo para lugar nenhum. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, mais por exemplo e demonstração do que utilidade para esse projeto em específico, é alterar o tipo de arquivo que eu estou recebendo. Para isso, a gente vai utilizar um processador chamado Update Attribute. Esse processador ele é capaz de pegar qualquer atributo e atualizar, né, transformar o estado dele. No caso, eu vou chamar de altera o MIME_type. Esse MIME_type ele é como se fosse uma espécie de extensão do flow file. Ele também vai ser executado a cada 5 segundos. E nas propriedades, não tem nada aqui que eu vá precisar agora, mas uma característica muito legal do NiFi é que nos processadores você pode adicionar propriedades e valores para que seja possível efetuar o processo que você precisa para aquela situação. Então, no caso, eu quero alterar o MIME_type, então eu vou criar uma propriedade com o nome MIME_type e no valor eu coloco aqui que eu quero alterar o MIME_type para application.json. Como eu estou enviando exatamente um JSON já específico, formatado para o meu NiFi, esse MIME_type automaticamente já estaria em application.json. Mas no caso, eu vou colocar isso mais como uma demonstração, até porque esse MIME_type ele vai ser bastante útil para certos tipos de processos que a gente poderia fazer nesse caso. Então, o que a gente pode fazer agora é conectar esses dois processadores com uma relação de sucesso. Ou seja, assim que eu receber uma requisição, eu automaticamente vou, no caso de sucesso, alterar o MIME_type dele. Agora ele está reclamando aqui porque ele também não está ligado a nenhum outro processador em caso de sucesso e também não está programado para automaticamente terminar em caso de sucesso, então ele não pode ficar dessa forma. Como exemplo, algo que a gente poderia fazer a partir desse momento, tendo alterado esse MIME_type, a gente poderia utilizar um processador chamado evaluate_json_path. Ele vai receber um flow file que tenha um conteúdo em JSON e vai analisar as chaves, né, desse JSON e pode, por exemplo, transformar cada um desses valores em atributos do próprio flow file. Dessa forma a gente poderia utilizar esse flow file para diversos outros tipos de processamento. Não é o caso para esse projeto, mas eu vou deixar feito aqui, né, como exemplo daquilo que pode ser executado utilizando o NiFi. Então eu vou utilizar o evaluate_json_path, vou posicionar ele aqui embaixo e eu vou chamar ele de adiciona atributos, porque eu vou pegar o conteúdo do JSON que eu estou recebendo e transformar em atributos desse meu flow file. Vou também executar a cada 5 segundos. E nas propriedades, destino é para onde eu quero que vá as propriedades que eu vou buscar aqui agora, né, no meu JSON. Então eu tenho a opção de conteúdo do flow file ou atributos do flow file. Tem algumas outras opções de comportamento aqui, né? E aí eu posso adicionar as propriedades que eu quero, né? Os atributos que eu quero adicionar a esse meu flow file. No caso, eu quero um nome, que ele vai buscar nesse endereço. Isso é uma expressão de busca, né? Digamos assim, para o JSON, ou seja, ele vai analisar todo o documento JSON e onde tiver uma chave do tipo nome, ele vai pegar e assimilar o valor dela para essa propriedade. Então a gente tem também a idade, a gente tem a altura em centímetros e a gente tem o peso em quilos. Ou seja, a partir de agora, todo JSON que entrar, ele vai procurar por essas chaves e adicionar o valor de cada uma delas para esses atributos.
Então a gente faz a conexão com o MIME-Type numa relação de sucesso. Ou seja, assim que houver o sucesso na alteração do MIME-Type, esse flow file com o conteúdo de JSON vai ser enviado a esse evaluate JSON path e ele vai pegar os valores desse JSON e transformar em atributos desse meu flow file, que daqui para frente poderia ir para uma série de outros processadores. No caso, como eu não vou seguir por esse caminho, eu vou simplesmente criar um log message aqui embaixo e chamar ele de fim, porque a partir daqui poderia ter vários outros processos, mas no meu caso eu vou terminar aqui. Então, em caso de sucesso desse processador, ele vai simplesmente se auto-terminar. Beleza? 5 segundos, eu não preciso completar nada aqui. Vamos colocar aqui esse ponto e para. A partir daqui, seria possível adicionar uma série de outros processadores para o flow file. Então a gente pode conectar agora os dois com um caso de match daqui, né? Para cada processador ele vai dar alguns tipos diferentes de relação para o qual a gente pode colocar aqui. No caso, numa relação de falha ele poderia ir para um log, numa relação de unmatched para um outro log que vai avisar que não foi possível efetuar, né, o match daqueles valores, ou então no caso de matched ele só vai passar esse flow file se realmente ele conseguir fazer aquela atribuição das chaves que a gente colocou lá. Então para cada processador isso vai ser um pouquinho diferente, basta dar uma lida nas propriedades do processador que você está utilizando. Então no caso que a gente tem até agora, a gente recebe uma requisição com o JSON, com o nosso cadastro, altera o MIME-Type dele, manda para um evaluate JSON path para pegar as chaves e adicionar cada um desses valores em forma de atributos para o nosso flow file, o que facilitaria vários outros processos daqui para frente. Mas eu posso, a partir daqui, criar uma nova trilha. Isso que é a parte bacana do NiFi. Você pode criar vários processos em paralelo ou então em série. Então, um processo não fica necessariamente dependente do outro. Então, você pode criar toda uma ramificação para o seu sistema. A próxima coisa que eu quero fazer aqui é pegar esse meu conteúdo JSON que eu estou enviando e transformar ele num comando SQL. Então, para isso, eu tenho um processador especificamente para esse caso que chama Convert JSON to SQL. Então, ele fala aqui, transforma um flow file de um JSON, né, formatado, num comando de update insert, num comando SQL de update, insert ou delete. Aí ele especifica aqui que o conteúdo do flow file é esperado que seja exatamente um JSON já formatado e não um XML com um JSON em algum lugar ou qualquer tipo de código com um JSON em alguma parte dele. Tem que ser um JSON já formatado. Então eu vou adicionar, que é o meu caso, por isso eu criei o script em Python para a gente já ter essa facilidade. Então a gente vai agora converte JSON para SQL a cada 5 segundos também. Nas propriedades agora, a gente tem uma série de propriedades aqui, mas eu vou focar naquelas mais importantes para o nosso projeto. Aqui no caso, JDBC Connection Pool é aquela conexão com o banco de dados que a gente criou. Aqui eu seleciono o tipo de comando que eu quero dar. No caso, eu quero um insert, né? Eu quero insertar os novos cadastros na minha base de dados. Aqui eu especifico o nome da tabela que eu quero inserir esses dados. E aqui a gente vai ter uma série de outros parâmetros como o schema name, o que fazer em caso de não achar uma coluna com o mesmo nome que está no JSON. Então tem uma série de coisas que a gente pode configurar aqui. E como comentário, eu vou simplesmente colocar aqui que converte o JSON do flow file para um comando insert SQL. Está reclamando aqui que não está conectado a nada, então a gente, após alterar o MIME-Type, vai criar uma conexão de sucesso com esse novo processador. Ele ainda reclama aqui porque tem algumas relações que não estão funcionando, né? No caso, em caso de falha, o que aconteceria, o que ele faria com o conteúdo, né, do flow file original e o que ele faria com o conteúdo que ele gerou, né, do comando SQL que ele gerou. Então, como isso aqui não está atribuído, ele continua reclamando. Esse processador não faz o insert em si, ele simplesmente pega o JSON, analisa os dados e converte ele para um flow file no qual o conteúdo é um texto com o comando do SQL em si. Então agora a gente precisa de um processador que realize esse insert no nosso banco de dados. Para isso, a gente vai utilizar um processador chamado PutSQL.
Então, a gente pode ver aqui, ele executa um comando SQL de update ou insert. E aqui ele fala que ele espera que o conteúdo da flow file de chegada seja um texto com o comando SQL a ser executado. Ele explica aqui que em vez de valores você pode colocar o ponto de interrogação, desde que no conteúdo esteja especificado numa ordem correta os valores que você precisa, mas é uma boa prática que o próprio flow file já contenha os dados, né, os valores que a gente precisa para fazer o insert no banco de dados. Então vamos adicionar esse processador aqui e vamos configurar ele. A gente pode chamar ele de realiza insert. O scheduling também é a cada 5 segundos. E agora a gente tem também algumas propriedades aqui. O connection pool, né, é aquela conexão que a gente criou lá no começo. Aqui a gente poderia especificar, né, colocar aqui, por exemplo, insert entre pessoas e o restante, né, do comando SQL com os valores em pontos de interrogação e dentro do flow file especificar quais são esses valores, mas como eu disse, não é isso que a gente quer. Então, por padrão, se a gente olhar aqui a documentação, ele vai falar que se tiver vazio, ele vai considerar que o próprio conteúdo do flow file já é um comando SQL válido, então ele não vai fazer nada. Aqui ele dá uma série de outras configurações, mas que não são importantes para a gente nesse momento. Então, a gente pode colocar aqui que ele realiza e OK. E a gente faz aqui uma conexão. Como eu disse, a gente não quer em caso de falha, a gente não quer utilizar a flow file original, a gente quer utilizar o SQL gerado pelo processador anterior. Então é esse o tipo de conexão que a gente vai fazer. Ele continua reclamando aqui porque tem algumas coisas que não estão especificado. Então, no caso de falha ou com o flow file original, eu quero que ele simplesmente se autotermine. Então a gente pode ver que agora está tudo correto. Nesse estado em que a gente chegou, eu acho que já dá para fazer alguns testes para a gente ver se os dados estão realmente sendo insertados na base de dados. Eu vou também pausar aqui o flow em alguns lugares para demonstrar como são as flow files depois de alguns dos processamentos que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai colocar para ele autoterminar em caso de falha, retentativa ou sucesso. E a gente também seleciona aqui. Então a gente vai startar o nosso flow, a gente vai interromper na hora de fazer o insert e vai interromper aqui para que a gente possa ver o conteúdo dos flow files tanto antes de ser feito o insert, né, após converter para SQL e após converter os valores para atributos. Então a gente vai simplesmente gerar uma nova pessoa, copiar esses dados para o Postman e fazer uma requisição enviando exatamente esse JSON. Então a gente vai enviar, a gente não vai ter nenhuma resposta agora porque a gente não tem nenhum processador cuidando dessa resposta para a gente, mas a gente vir aqui e der um refresh, a gente vai ver que tanto na parte de baixo quanto na parte de cima nós temos o flow file aqui parado. Vamos primeiro dar uma olhada, após adicionar os atributos, o que aconteceu com o flow file. Então, list query, e a gente pode visualizar, né, o conteúdo aqui. Então a gente vê que é um JSON com o nome, com a idade, né, os dados que a gente precisa. E a gente pode vir em informações. Antes desse estado, o último processador foi o de pegar os dados do JSON e transformar em atributos do flow file. Então, se eu vir nos atributos do flow file, eu vou ter aqui a altura e o valor dele, 176. Como ele fica em ordem alfabética, ele vai ficar fora da ordem que a gente está no JSON, mas a gente tem aqui idade 32, peso 91, nome e o MIME type. Por já ser um JSON, automaticamente ele já seria desse tipo, mas se fosse um outro tipo de arquivo, passando por aquele processador de alterar o MIME type, ele estaria aqui como application JSON agora. Então, dando uma olhada na parte de cima, list queue de novo, a gente pode dar uma olhada aqui agora no conteúdo e olha só, o conteúdo agora do nosso flow file é um comando SQL. Ele simplesmente pegou, né, os dados que a gente tinha, né, as chaves, e adicionou os valores aqui e fez o comando SQL. No caso, ele mostra esses pontos de interrogação simplesmente com uma forma de segurança para os dados, mas na hora de efetuar o comando em si, esses pontos de interrogação vão ser realmente os dados que a gente está passando. Isso aqui é simplesmente questão de segurança. Então a gente vê que
Até agora, tudo que a gente projetou para o nosso sistema está funcionando da maneira correta. Então eu posso esvaziar essas duas filas e a gente pode dar prosseguimento ao nosso projeto. A partir desse momento, tem duas coisas agora que eu gostaria de fazer para que o nosso sistema funcionasse de uma forma mais parecida com o ambiente de produção. Eu quero enviar de forma simultânea, com conteúdos diferentes, um e-mail para um possível administrador desse sistema e também enviar uma resposta de sucesso, em caso de sucesso, para o usuário que submeteu o cadastro que a gente está simulando ali utilizando o Postman. Então, para isso, primeiramente eu vou vou criar um processador para enviar um e-mail para um possível administrador desse serviço. Para isso, eu vou utilizar o processador put email. Ele envia um e-mail para os recipientes que estão configurados para cada flow file que ele receber. Então eu vou criar aqui para o lado, né, uma ramificação, porque já não tem mais a ver com com essa linha que a gente está seguindo. Vou chamar de envia e-mail. Também, né, ele vai ser executado a cada 5 segundos, se tiver alguma coisa para ele mandar. E aqui tem uma série de configurações específicas para cada serviço de e-mail que você vai utilizar, né, como hostname, a porta que você vai utilizar. Você precisa de um e-mail, de uma conta de e-mail válida nesse serviço para que esse processador funcione da maneira correta. Tem uma série de opções de autenticação, de segurança e uma série aqui de opções de incluir uma mensagem, um assunto, criar listas, né, de cópia. Então, para o meu caso, eu vou utilizar o Gmail e uma conta de e-mail válida que eu criei justamente para esse projeto. No SMTP hostname, eu vou colocar smtp gmail.com. A porta que eu vou utilizar é a 587. No caso, eu vou utilizar um e-mail que eu criei exatamente para esse projeto. Você tem que colocar daí a senha referente a esse e-mail. A gente pode adicionar aqui algumas opções de autorização e validação. O tipo de conteúdo, no caso, vai ser um texto mesmo. Aí, from, eu vou colocar o meu próprio e-mail. To, eu vou colocar o meu e-mail pessoal para a gente conferir se está funcionando o nosso sistema. Sem cópias. No assunto... E na mensagem, ok. Ele pergunta aqui se você quer colocar o conteúdo do flow file como mensagem, mas não é o caso. Então a gente vai colocar aqui. O motivo de eu ter colocado esse processador para enviar o e-mail após a realização do insert, eu poderia ter colocado ele em qualquer lugar do meu fluxo, mas eu coloquei ele logo após a realização do meu insert para ter a garantia de que eu só vou enviar esse e-mail se o insert do SQL for realmente efetuado no nosso banco de dados. Da mesma forma, agora, eu quero mandar uma resposta para o usuário que submeteu o cadastro dele. Para isso, eu vou utilizar aquele processador que a gente viu no começo, que é um handle response. E para exemplificar a questão das conexões de sucesso ou de falha, eu vou fazer dois caminhos aqui para exemplificar num caso de falha e num caso de sucesso. Primeiro, no caso de sucesso. Então, podemos colocar um responde cadastro. Responde cadastro. Em caso de sucesso, a cada 5 segundos, com o código de 200, utilizando o servidor. Eu posso agora copiar e colar esse meu processador, já que eu vou utilizar duas versões, né, dele, uma para sucesso e uma para falha. E esse aqui eu vou configurar para um caso de falha. Vamos colocar um código hipotético aqui, um 404, que é o de não encontrado.
também utilizando um servidor. Então, envia a resposta em caso de falha. Só que antes desses processadores, assim como eu mostrei no começo do vídeo, esse processador simplesmente envia como resposta o conteúdo do meu flow file. O último processador antes dessa resposta seria o insert do SQL. E o conteúdo do flow file presente aqui é um comando SQL. Então isso não é algo legal de se responder para o usuário final. Então eu vou criar mais um processador que vai substituir o conteúdo desse flow file de um comando SQL por um texto que eu vou configurar aqui. Então eu vou jogar esses processadores um pouco mais para cima e vou adicionar outros 2 processadores aqui antes, que no caso text, que seria replace text. Ele atualiza o conteúdo de um flow file a partir de uma expressão regular. Então eu vou adicionar aqui antes do caso de sucesso. Então eu vou colocar como substituir texto sucesso, também a cada 5 segundos. As propriedades, aqui ele já tem a expressão regular para simplesmente pegar tudo e substituir pelo valor que eu vou identificar aqui, que seria seu cadastro foi efetuado com sucesso. Ele tem aqui também o character set, várias outras opções. Então, substituir o conteúdo do flow file em caso de sucesso. Da mesma forma, eu vou copiar e colar esse processador para esse caso aqui. Vou até já dar um espaçamento melhor para a gente conseguir ver um pouco melhor essas coisas. Ok. Substitui o texto em caso de falha, também a cada 5 segundos, só que daí a mensagem vai ser algo deu errado, tente novamente mais tarde, por exemplo. E aqui também em caso de falha. O que a gente vai fazer agora? No caso do insert, a gente vai criar aqui uma conexão para caso de sucesso. Ok? E aqui também para caso de sucesso. Ou seja, no caso de substituir com sucesso, ele vai enviar a resposta de acordo com o que a gente fez aqui. Ele também tem que ter algo para a relação de falha, assim como essa resposta. E aqui eu vou fazer uma conexão no caso de falha. Ou seja, se o insert falhar, a gente vai enviar a mensagem de falha para o nosso usuário. A gente vai terminar em caso de falha esse replace text. E esse último, tanto em caso de falha quanto em caso de sucesso, a gente vai também fazer a autoterminação desse processador. Cada um desses processos, em caso de falha, poderia estar conectado a um sistema de log, mas a gente não vai entrar tão a fundo nesse quesito. E a gente precisa também especificar aqui para esse serviço de e-mail. Então, só relembrando o que o nosso sistema está fazendo, ele recebe um cadastro já no formato JSON, altera o MIME type dele para possíveis processos. Aqui, no caso, eu coloquei um simples processo de pegar os valores do JSON e adicionar como atributos do flow file, o que poderia se transformar em vários outros processos posteriormente. Convertemos o conteúdo do JSON para um comando SQL, realizamos o insert SQL e a partir daqui ramificamos para 3 outros processadores. No caso, para a direita, nós mandamos para um processador que vai enviar um e-mail para o administrador do sistema no caso de ter conseguido efetuar o insert do SQL. Aqui para cima, a gente passou por mais 2 processadores que vão substituir o texto e enviar uma resposta ao usuário que submeteu o cadastro em caso de falha, e o mesmo aqui para a esquerda, mas para um caso de sucesso. Então, se a gente configurou tudo da maneira certa, a gente pode startar esse nosso sistema. A gente vai gerar uma nova pessoa e vai submeter esse JSON com o Postman para o nosso NiFi. A gente pode ver aqui embaixo, né, para a última requisição que a gente fez de teste, a gente teve um erro de timeout, porque a gente não tinha nada configurado para dar essa resposta para a gente. Então, se tudo deu certo, a gente vai enviar agora esse JSON, a gente vai receber aqui embaixo uma mensagem de sucesso, a gente vai receber no meu e-mail pessoal um e-mail nos notificando e a gente vai entrar também na nossa base de dados, no nosso container do MySQL, utilizando o Docker e vai ver se esses dados foram realmente insertados lá dentro. Então, a gente vai enviar.
a gente recebeu aqui a resposta: seu cadastro foi efetuado com sucesso. Ou seja, olhando aqui o nosso NiFi, a gente pode saber que realmente o insert no SQL foi efetuado e a gente conseguiu enviar. Aqui, ele mostrou um erro aqui. Ah, tá. É porque ele não vai enviar o e-mail porque eu digitei errado uma das configurações aqui. A gente pode simplesmente dar um stop. Vir no Properties, SM, TP e não SMPT. Agora a gente pode então Apply, Start novamente. E eu vou gerar uma nova pessoa e fazer mais um teste. Então, mais uma geração, uma nova pessoa. No Postman, a gente pega e envia. Seu cadastro foi efetuado com sucesso, então essa parte a gente sabe que deu certo. Vamos ver se houve mais alguma mensagem de erro fora aquela. Aparentemente não, mas a gente vai conferir depois. Aqui a gente sabe que deu certo, que foi para o local correto, e todo o resto parece ter funcionado da maneira correta. E a gente pode ver aqui agora no e-mail que a gente recebeu de Teste NiFi 2022, novo cadastro no sistema, um novo cadastro foi adicionado ao banco de dados. Então, essa parte também está funcionando. Esse erro aqui que ele está acusando é o que tinha dado anteriormente. E agora, como prova final, a gente vai entrar no Docker e executar em modo interativo no MySQL Container um comando do tipo bin bash. Beleza? A gente vai agora executar um comando MySQL no usuário root com a senha teste NiFi. Use cadastros, que é a nossa base de dados, e select tudo from pessoas, e tudo que a gente submeteu ao NiFi foi adicionado aqui. Vamos fazer mais um teste, só enviando mais uma pessoa e ver se ela vai ser realmente adicionada aqui. Beleza. Vamos para o Postman. A gente envia. Tem o retorno de cadastro efetuado com sucesso. Se a gente vir no e-mail, temos um novo e-mail também. E se a gente vier aqui e select com pessoas, a gente vai ver que o último que a gente adicionou foi também adicionado com sucesso para a nossa base de dados. Sendo assim, a gente desenvolveu um Docker Compose capaz de, com apenas um comando, fazer o deploy tanto do Apache NiFi quanto do MySQL, tudo já dentro de uma rede interna do Docker, facilitando a comunicação entre esses containers. A gente fez a criação dos volumes, né, para possibilitar a persistência de dados com o container do MySQL, para que a gente possa persistir o nosso banco de dados. E utilizando o NiFi a gente conseguiu criar um flow que recebe os nossos dados, transforma os nossos dados, tanto no formato quanto em atributos e outros tipos de transformação, efetua insert no banco de dados e também cuida da parte de mensageria, enviando respostas para o usuário final, enviando também e-mail para o administrador do sistema. Então, com isso a gente consegue ver que, tirando a parte do Docker Compose e do script de Python que eu fiz, que eu utilizei um pouco mais de código, o Apache NiFi possibilita que a gente tenha uma curva de aprendizado muito menor, uma dificuldade muito menor de entender a ferramenta e criar fluxos de dados mais complexos, de uma forma muito mais simples. Se a gente fosse fazer isso aqui utilizando scripts mesmo e algumas linguagens, pode ter certeza que a gente teria aqui centenas de linhas de código para que tudo isso funcionasse da mesma forma. E um último toque que eu quero dar aqui, que é algo incrível do NiFi, é a opção de templates. Então, a partir desse sistema, eu poderia aqui criar um template, né, desse projeto, colocar uma descrição aqui, template do projeto NiFi. Foi criado, posso vir aqui agora em templates e fazer o download desse template. Se a gente abrir ele aqui agora, a gente vai ver que ele gera um XML com toda a configuração, né, com todo o template que a gente utilizou para a criação desse flow. Ou seja, a partir desse arquivo XML eu posso
fazer o upload dele para o Apache NiFi, e com essa opção de template, eu vou até fazer um exemplo aqui, como está dentro de um processor group, eu posso parar, voltar para o meu NiFi Flow e criar um novo process group, vamos chamar de projeto 2. Então a gente poderia vir aqui e com a opção de template, projeto NiFi, adicionar, automaticamente eu tenho aqui todo o meu flow, incluindo os controller services. A única diferença é que, por padrão, quando você sobe o template e inicia ele, ele vem com os controller services desabilitados, mas basta você habilitá-los. E todos aqueles avisos, né, que estavam aqui antes já sumiram porque a gente ativou os controller services. Então é isso. Com esse vídeo a gente conseguiu ver todas as vantagens que o NiFi pode trazer para a gente. Isso que a gente viu aqui numa escala muito, muito pequena, porque o NiFi ele pode ser clusterizado utilizando o Kubernetes, ele pode ser executado na nuvem, em servidores, numa variedade gigante de ambientes, e ele gera para a gente uma facilidade muito grande na hora de desenvolver novos sistemas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido como que o NiFi funciona na prática.